irmãs, mais um culto começando. Hoje nós estamos reunidos para adorar o Senhor. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento é o melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vamos buscar a presença de Deus. Graças te damos, Senhor, pelo dia e pela vida, por mais um culto que iniciamos. E rogamos, ó Deus, que pela tua graça e misericórdia o Senhor nos dê um tempo agradável na tua presença de edificação. E também, Senhor Deus, rogamos que os nossos corações sejam consolados e fortalecidos pelo Senhor. Espalha, Senhor Deus, a tua bênção sobre a vida de todo o teu povo. Hoje, neste momento, e em todo momento que o teu povo estiver, ó Deus, te servindo, te buscando e vivendo, Senhor Deus, a vida que o Senhor lhes tem dado, para que vivam sempre para glorificar o teu nome. Esta é a razão do nosso culto, a glorificação do teu nome. Por isso rogamos direção e orientação do teu Espírito em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em 2º livro de Crônicas, capítulo 28. Vamos refletir hoje sobre a história de Acás. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos
e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Hoje nós vamos refletir sobre a vida de Acás, um governo ou uma vida sem a orientação de Deus. Acás governou sem buscar a orientação divina e fez o que era contrário à vontade do Senhor, levando o povo a fracassar. Após a morte de Jotão, seu filho Acás passa a reinar em Judá por 16 anos. Acás foi proclamado rei aos 20 anos de idade e durante todo o seu reinado manteve uma política pró-assíria, pois fez uma aliança imprópria com Tiglat-Pileser III. Em seu governo enfrentou o desafio de manter a paz com a Síria e Israel. Os distritos de Judá foram invadidos pela Assíria, mas também esses invasores se retiraram. E quando esses invasores se retiraram, Peca e Rezim declararam guerra contra Judá. Naquela ocasião, houve a morte de milhares de pessoas e muitos foram levados cativos para Samaria e Damasco. Os filisteus e os edomitas aproveitaram-se da condição de decadência de Judá para dominá-lo de modo violento. Com a queda e a crise do reinado de Acás, o profeta Isaías foi enviado por Deus para falar o verdadeiro comportamento que o rei precisava ter, mas este rejeitou a voz profética. Preferiu a prática dos atos ímpios. Os profetas Oséias, Miqueias, juntamente com Isaías, profetizaram durante o reinado de Acás, reinado este que foi marcado pelo distanciamento de Deus. O governo de Acás, ou a vida de Acás, é caracterizada por práticas pecaminosas, de acordos interesseiros, cultos pagãos, completo afastamento de Deus e homicídios da própria família. Aqui é possível e necessário salientar algumas marcas deste reinado tão longe de Deus, repleto de atos ímpios e de abominações, a fim de que tais atitudes não se repitam no nosso meio. Por isso, um governo ou uma vida distante de Deus. O que caracterizou o reinado ou a vida de Acás foram práticas religiosas condenáveis. Percebe-se na vida de Acás um desvio religioso, um claro desvio religioso, acentuado neste período, quando Acás liderou atos pagãos. Ele chega a fechar as portas do templo do Senhor em Jerusalém, fez altares em todos os cantos de Jerusalém. Certa vez foi a Damasco e apreciou um altar pagão. E mandou que o sacerdote Urias fizesse uma cópia deste altar, para que ele tivesse um semelhante ao que ele viu em Damasco e em Jerusalém. Estas práticas condenáveis levaram o reinado ao fracasso. Nas Escrituras nós temos o registro de que só Deus merece ser adorado e somente Deus é digno de todo louvor e de toda honra. A principal advertência contra esta atitude idólatra encontra-se nos 10 mandamentos, dado pelo próprio Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus tão somente. No versículo 3 do texto que nós lemos, há o registro de que Acás queimou os seus próprios filhos no fogo. Isso aconteceu no vale de Rinom, nos arredores de Jerusalém.
Essa é uma prova de um homem que estava distante do Senhor. Somente uma pessoa ímpia e sanguinária pode praticar um ato tão cruel. Aqui está um ato que revela o fanatismo religioso de Acaz. Segundo Russell Shedd, o sacrifício humano é o aspecto mais vil da decadência pagã e está ligada à adoração de Moloque, divindade amonita, equivalente a Baal dos fenícios, cujo culto foi introduzido em Israel por Jezabel, a esposa de Acabe. Uma vida distante do Senhor. Uma vida distante do Senhor causou o declínio da nação, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz. Isso está registrado no versículo 19 desse capítulo. Toda a nação sofreu por causa deste governo ímpio tão afastado de Deus. Toda a nação sofreu por conta de uma vida afastada de Deus, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz. Judá foi invadida pelos inimigos, os recursos materiais foram entregues aos adversários, e aqui é oportuno lembrar o sábio provérbio que afirma que quando o perverso domina, o povo suspira. Provérbios 29, 2. Outra característica dessa vida afastada de Deus foi a rejeição da voz profética. Naquele tempo em que Judá estava sendo invadida e destruída pelos inimigos, Deus enviou o seu profeta apresentando a solução para sair da crise e um convite para Acaz se aproximar mais do Senhor. A fé em Deus era a chave para a vitória. A fé em Deus era a ação correta para se obter a vitória sobre os inimigos, mas o rei Acaz não quis saber dessa orientação e continuou praticando coisas abomináveis e dando ouvidos ao rei da Assíria. O ímpio e obstinado Acaz ignorou Isaías. A verdade é que quando as pessoas elas estão em pecado, fogem da voz de Deus. Isso aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão, ouvindo a voz de Deus, procurando por ele tenta fugir da presença do Senhor, escondendo-se. E essa era uma tentativa de esconder o seu pecado. Muitas nações, muitas vidas, muitas pessoas são destruídas por conta da rejeição à voz de Deus. Dar ouvidos à voz de Deus é obedecer aos seus mandamentos, submeter-se à sua vontade, cumprir fielmente o que ele determina. Um povo, uma pessoa, só pode ser realmente feliz, próspero, bem-sucedido, se ouvir a voz de Deus, o que Acaz não fez. A outra situação que nós encontramos na vida de Acaz foi a reprovação divina. Não é de se admirar que Judá e o próprio Acaz tivessem incorridos na ira de Deus, pois seus atos foram repletos de transgressões. Os versículos 5, 6, 11, 13 e 25 mostram a ira de Deus reprovando tais atitudes pecaminosas. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça e juízo. Ele não suportou tamanha abominação e demonstrou sua ira contra estas ações malignas. É oportuno registrar: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor frustra os desígnios das nações e sobre algumas chega a derramar o seu furor. Isso está registrado no Salmo 33, 10 e no Salmo 79, 6. Deus não se agrada
daqueles que não se submetem ao seu senhorio. Ele reprova atos pecaminosos, especialmente daqueles que assim procedem de modo consciente. Deus deseja comandar os povos. Deus deseja comandar as vidas das pessoas. Para que isso aconteça, ele precisa ser buscado constantemente. As Escrituras afirmam que quando o povo busca a Deus, se arrepende dos seus pecados, se humilha e ora, Deus atende e age de modo restaurador. O texto diz: sararei a sua terra. Que Deus nos dê a capacidade de, avaliando a história dessa vida, desse rei, o rei Acaz, tenhamos atitudes diferentes, orientados por Deus. E que a história da nossa vida não seja uma vida sem a orientação de Deus, mas seja conhecido ou conhecida como uma vida vivida segundo a orientação de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Vamos buscar a presença de Deus e depois encerrar o nosso culto com a bênção. Graças te damos, Senhor Deus, pelo dia, pela vida. Graças te damos por esses momentos. E rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja desvendando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, para que tenhamos, Senhor Deus, sempre a orientação diante dos nossos olhos e, acima de tudo, tenhamos, Senhor Deus, a coragem de viver a vida segundo a orientação do Senhor. Preserva-nos, ó Deus, de uma vida distante, de uma vida afastada, de uma vida distanciada do Senhor. Mas conduz, Senhor Deus, a vida da tua igreja para a proximidade contigo, para viver uma vida dedicada, uma vida próxima ao Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, direção, dá-nos, Senhor Deus, orientação através do teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Irmãos, uma palavrinha. Hoje, primeiro domingo, era o dia da celebração da ceia, mas nós resolvemos não celebrar. Motivo: amanhã nós vamos ter uma reunião do conselho para avaliar se voltaremos ou não com os nossos cultos presenciais. Assim, se a opção for voltar com os cultos presenciais, próximo domingo nós celebraremos a ceia na igreja. Se a opção for para não voltar com os cultos presenciais, no próximo domingo faremos a celebração da ceia como estávamos fazendo ou como fizemos nos meses anteriores. Assim, aguardem a nossa comunicação a partir de amanhã e tenham uma boa semana.